Eu tô pensando aqui na constitucionalidade. Acho que é um artigo da Constituição Federal que fala que os estados e municípios são competentes para legislar sobre ICS. 132 ou 134, inciso 2, se não me falha a memória. Eu vou pegar aqui para ver, depois dá uma olhada. Tá aqui, eu posso abrir já, porque é muito claro isso aqui. Eu vou abrir aqui, Constituição Federal. Vocês sabem que vocês têm que ler o vadimeco para pegar nessas coisas, né? Claro. Porque... Eu não vejo que teve... Né? Tipo de constitucionalidade não, porque... O artigo 30, inciso 2, ele fala, né, das competências legislativas, mas depois é só no 130 e pouco, né, Constituição Federal. Você que está em casa, abra a Constituição Federal, porque isso é um ponto, meus queridos, muito importante. Sabe, pode até ser uma reforma boa, eu não estou negando a priori a necessidade e a boa intenção desta reforma. O que eu digo aqui, senhores, e a Constituição? Porque a Constituição é um entrave. Ela é um entrave mesmo, mas é a Constituição. Ou a gente encara que nós não respeitamos a Constituição e assumimos isso, ou a gente para com essa balela de justiça, de Estado constitucional, porque aí não dá para aceitar uma coisa dessa. Se é para mexer no pacto federativo, faz-se a reforma do pacto. A autonomia político-administrativa tem a ver com a possibilidade dos estados e municípios se bancarem e se autofinanciarem. E essa reforma tributária não muda essa sistemática. Os municípios e os estados vão continuar recebendo o dinheiro dos tributos. Assim, não tem... O ICMS é a maior fonte de arrecadação do Estado. Vai continuar sendo uma fonte. O novo tributo criado o IBS continuará sendo a grande fonte dos estados e municípios. O que muda é onde vai ser cobrado, né? Que é na base consumidora e não mais na produtora. E é isso que, primeiramente, boa tarde a todos vocês, meus amigos, estão me enfiando aqui na roda. Para colocar... um espacinho. Exatamente. Colocar uma pimentinha também aí mais na conversa. Por favor. O que vai mudar é justamente que os estados que vão... de onde que vai sair o imposto? Antes, né, na verdade agora, no estado produtor. E por isso que até o Caiado está reclamando bastante, que é o governador de Goiás, que os estados mais longínquos, que têm mais custo de transporte, de frete, como eles conseguiam atrair as empresas? Dando desconto no ICMS, né? Porque era assim na legislação. Agora vai ser nos estados onde compra. Então, onde o consumidor vai comprar é onde vai se pagar o imposto. E São Paulo aí ficou no meio termo, porque a gente também tem uma população muito grande, então nós somos um estado comprador muito grande. Então, isso é um ponto muito importante. Eu queria só dar um pause rapidíssimo nessa discussão para colocar mais um ponto aí, pessoal. Artigo 156, tá? Uma coisa que eu estou notando aqui é que o primeiro caminho para a derrota, e aí eu me coloco como a derrota para a direita, é subestimarmos a força da oposição, a força do governo, né? A força da esquerda. Pessoal, desde o início do governo, na verdade, desde antes do início do governo, olha as grandes vitórias. Deixa eu fazer essa leitura que agora eu achei. O artigo 156, tá? Compete aos municípios instituir imposto sobre a propriedade territorial, transmissão inter vivos, sem prejuízo, né? Poderá... Aí ele vai falar do ISS, né, ser progressivo, etc. O imposto que... Tem uma série de regulações aqui, tá? Então, é ele que vai fixar alíquota, se tem isenção ou não. Então, se ele vai definir isenção, se ele vai definir alíquota, eu não acho extinguir... Assim, é algo para mim, eu estou pensando na Constituição aqui. Eu não estou pensando em economia, nem em direito tributário, tá? Eu estou pensando na Constituição. Essa é a minha preocupação. Desculpa te cortar. Imagina. Aí a gente volta aqui, podemos continuar conversando. Não, e a minha visão, eu vou deixar a parte constitucional, que é extremamente importante, porque a gente não pode passar por um bem maior, passar por cima da Constituição, e aí eu concordo com o posicionamento do Pavivi aqui. Mas como eu não sou jurista, eu sou mais para a área econômica, então eu vou fazer uma avaliação mais econômica. Então, voltando, primeiro, a gente não pode subestimar a força do governo, tá? A gente fala que ele não tem base eleitoral, mas, poxa, ele teve grandes vitórias, a começar com a PEC da transição, o arcabouço fiscal, reforma tributária, o próprio plano safra, né, que não é uma decisão só do governo, mas assim, o governo, apesar de ter umas derrotas aí no meio do caminho pequenas, ele teve grandes vitórias. Então, direita, vamos abrir os olhos, porque assim, de uma forma ou de outra, ele está tendo grandes vitórias, precisamos reconhecer isso. Só que tem vitórias que são boas para o país,
né? Inclusive, essa reforma tributária eu achei extremamente necessária, acho que ninguém duvida disso. A gente que paga imposto sabe a loucura que é, com mais de 5.570 municípios. Imagina tanto de ISS que a gente tem, não são todos que têm uma legislação para isso, mas são centenas de legislações para o ISS. Então, assim, era extremamente necessário. Ela foi muito boa, muito bem-vinda, assim, no meu ponto de vista. Eu acho que vai ajudar muito no país, vai aumentar, inclusive, o nosso PIB. Pessoal, as empresas brasileiras gastam mais de 1.500 horas para pagar impostos. Ou seja, a gente paga para pagar imposto, porque tem que ter um departamento só para ver o que a gente tem que pagar de imposto. Então, vai melhorar sim, eu acredito nisso. Tenho minhas preocupações sobre realmente a autonomia dos estados e municípios. Não gosto da história, eu não estou aqui para proteger setor nenhum, não sou lobista do agro, eu sou só filha de agricultor. Não gosto da história de isenção de imposto nem para a educação, pessoal. Por quê? Você dá isenção de imposto para a cesta básica, o mesmo leite que o pobre vai comprar pagando R$2 de imposto, o rico vai comprar pagando R$2 de imposto. A gente precisa da isenção para o rico? No meu entender, a gente tinha que ter taxa igual, imposto igual para tudo, pegar o dinheiro e botar na mão do mais pobre, direto, como é o Bolsa Família, como são essas políticas de transferência de renda, que são muito mais eficientes do que você privilegiar. Aí já colocaram um monte de indústria aí. Aí tem indústria hoteleira, indústria de aviação, todas são importantes para o país. O agro é extremamente importante para o país. Você quer privilegiar o agro, você faz um belo de um plano safra, como foi feito. Então, assim, eu acho que é muito mais bom do que o ruim, eu acho que vai ajudar muito agora no governo, mas assim, a guerra fiscal também é um outro ponto que eu queria discutir aqui. Guerra fiscal, em si, ela é boa até, porque você gera competição entre estados. Não é da natureza de uma federação? Oi? Não é da natureza? É natureza. Não, e tem guerras municipais. Eu lembro ali São João da Boa Vista, minha cidade, a cidadezinha do lado, que é bem menor, Aguaí, ela conseguiu tirar uma empresa da gente, vira aquela competição. Isso não é ruim, isso é bom. O problema são todos os enroscos que geraram por trás, mas enfim, essa alma de competição vai ser tirada. Nos Estados Unidos tem essa competição, tá, pessoal? Então, acho que isso não era ruim, mas entendo terem tirado. E outra, para finalizar meu comentário, política é a arte do possível, é um passo de cada vez. A gente conseguiu, depois de 30 anos, dar um início de uma reforma tributária que tem que ser constitucional, eu entendo. Ninguém está me respondendo ainda. Você que vai responder pra gente. Porque a Constituição diz, artigo 156, vou voltar com você agora, inciso 3, compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de quaisquer natureza. Eu vou falar minha opinião. Por favor. Eu entendo o seu posicionamento. Cláusulas pétreas, o que são cláusulas pétreas? Qualquer medida tendente a abolir, aí vem as cláusulas pétreas. Forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. Eu poderia até, por uma interpretação, assim, do meu entendimento, um pouco extensiva, achar que essa reforma tributária poderia violar a forma federativa de Estado, né? Mas, sinceramente, Pavinato, eu não vejo essa reforma eu juro por alterando... Deus, Felipe, eu não vejo razão para o Brasil ser uma federação, porque ele nunca foi. Não, sim, mas tu falando assim... Mas a Constituição diz assim. O que nós fazemos com ela? Mas eu não acho que, por exemplo, quando o artigo 156 diz que compete ao município instituir impostos sobre serviço, o Estado instituir o ICMS, o IPVA, né, se alterar isso, seria uma violação à forma federativa de Estado. Eu não vejo dessa forma. Para mim não muda nada. A federação continua existindo, o federalismo continua consistente. Por quê? Porque a questão aí... Consistente? No sentido de que continua tendo arrecadação da forma como tinha antigamente. Não. Entendeu? Para mim, sim. Quanto equivale? Alguém sabe quanto equivale o ICMS no estado de São Paulo, de receita? Mas continua igual, para final. Não, eu sei que é a maior fonte de receita. Não só do estado de São Paulo. Vai aumentar agora. A tendência é aumentar, porque como a tributação... Vai aumentar, Felipe? Como a tributação é no destino... No consumidor. É no consumidor... E o Estado de São Paulo é muito mais populoso, tem muito mais indústria, muito mais consumidores. A tendência é a arrecadação aumentar. Bom, não, tudo bem. Então a gente transpõe a questão da constitucionalidade. Sim. A gente passa por cima. É porque já foi. Exatamente. Já foi. Pavi, isso já foi. Sabe o que eu quero perguntar também? Pode perguntar. Porque se
É a união do coiso do ICMS com o ISS, que forma o IBS, que é de Estado e município. Para que tem que ir para Brasília esse dinheiro? Por que não faz conselho em cada estado e aproveita as estruturas dos tribunais de impostos e taxas? Pavi, esse debate acalorado que nós estamos tendo aqui, bom, primeiramente, uma boa tarde, Pavi, os meus colegas da mesa, a audiência da Jovem Pan. Esse debate acalorado mostra que realmente essa PEC deixou muitas pontas soltas. Então, não são justas as críticas, assim como não são justos os elogios ao projeto. Realmente, poderia ter descentralizado muito mais a questão da arrecadação, o que seria muito melhor, transformaria, quem sabe, o Brasil numa federação de verdade, como o Pavi aqui bem disse, não é, mas não é de todo ruim, não é de toda ruim essa reforma. Eu entendo toda essa preocupação com a Constituição, Pavi, até eu também, como você, sou um advogado, mas eu acho que tudo isso, essa discussão está para frente, porque muitas coisas ficaram em aberto na PEC, vão ser decididas ainda, serão legisladas, para a gente avaliar aí sim a constitucionalidade ou não. Hoje eu vou fazer aqui coro ao Felipe. Eu acho que, a princípio, não viola o Pacto Federativo. Você não está retirando a competência legislativa do município. Você só está mudando a forma de arrecadação. Está tirando, você extinguiu. Eu acho que... O Conselho Federativo, ele vai decidir. Exato. Ele vai fazer a alíquota tal, pá. E isso ainda vai ficar definido. Vamos supor que amanhã é editada aí a lei complementar que vai definir o formato desse conselho, a forma de eleição, e se define que essa atribuição, por exemplo, da legislação será delegada às câmaras de vereadores. Isso é possível. Não, já está delegado ao conselho. Mas enfim... O conselho é só desculpa. O conselho vai ser votado, Felipe. É só uma entidade que vai servir para dirimir eventuais conflitos. Não é só uma entidade, não. Felipe, eu não faço isso, cara. Tanto é que querem alterar... Você leu o texto de ontem à noite? Tanto é que querem alterar o conselho por Câmara Compensadora. Não fala que... Você viu aqui. Vai ter eleição. 27 membros representando o conjunto dos municípios e do Distrito Federal que serão eleitos nos seguintes termos. 14 representantes com base nos votos de cada município com valor igual para todos. Eleito significa escolha. Serão escolhidos. É sinônimo de escolha. Não é eleito no sentido... Jura? Votação. E a votação é o quê? Não, escolha. É sentido de escolha. É escolha. Então, mas assim, 14 representantes. Mas e ainda tem 2 coeficientes eleitorais. Não precisa, estou dizendo que não vai ter. Vai ter um colégio eleitoral. Escuta, meu querido, tem 2 coeficientes eleitorais. 14 representantes com base nos votos de cada município, com valor igual para todos, e 13 com base nos votos de cada município, ponderados pelas respectivas populações. Termina. E foi essa vitória Dá uma olhada aí. Isso, exatamente. Isso ainda passa também pelo Senado Federal, onde todas essas questões aí, a partir do segundo semestre, poderão ser levantadas, poderão ser discutidas. Então, eu acho que a discussão sobre a constitucionalidade, a princípio, ela é prematura, porque ainda muitas coisas serão legisladas em outros instrumentos normativos que vão complementar essa reforma tributária. A própria instalação da reforma está muito diferida no tempo. É só em 2032 que ela se completa. Então, vai correr muita água ainda, muita coisa será feita. Como o professor Suano colocou aqui de uma forma muito inteligente, talvez essa reforma nem seja a reforma tributária que entrará em vigor. Amanhã nós teremos um outro governo que pode pensar de uma forma totalmente diferente e encontre uma solução melhor. Então, o que eu acho que a gente tem que ter como plano de fundo hoje é a situação emergencial do Brasil em ter um novo sistema tributário. E nesse ponto, a reforma tem êxito. Pessoal, nós temos hoje em vigor no Brasil, desde a redemocratização, quase 400 mil normas tributárias. Nós somos um verdadeiro manicômio fiscal. E diante desse manicômio fiscal, fica muito complicado. E eu sei que eu estou passando aqui, Pavi, por cima da discussão que você levantou na mesa, que é a constitucionalidade. Mas a gente não pode perder de vista também o aspecto prático, porque esse cenário fiscal caótico acaba afastando muitos investimentos do Brasil. E a gente precisa remar justamente no contrário, porque nós não estamos numa situação favorável, uma situação financeira favorável. Então, a gente precisa instituir um sistema que seja um pouco mais virtuoso, e nesse ponto o IVA é muito mais interessante, como ele é aplicado na França desde 1950, em mais de 170 países, é um modelo que deu certo. Então, é bom que nós... Um passo de cada vez. Exato, um passo de cada vez. Eu sou de uma escola de constitucionalistas muito sólida. A Constituição é o problema, mas é a Constituição. Olha, a gente vai ter uma Constituição relativa? Nada justifica passar por cima, eu entendo. Posso dizer uma coisa, Fabinato? Me parece, eu vou te dizer, particularmente eu acho que eles fizeram uma reforma do Pacto Federativo sem dar nome para isso e atropelaram a federação, da minha perspectiva. No entanto, a questão que está como cláusula pétrea, como o Felipe colocou, é apenas que nós somos uma federação, mas não a questão
não é cláusula pétrea. É que o conceito de federação porque eles podem simplesmente, por uma PEC, alterar isso. Por quê? Porque isso não estaria numa cláusula pétrea. Então, nesse caso, não. Mas eu, particularmente, eu continuo insistindo. O problema continua e vai ser mantido. Porque não está sendo resolvido o problema. O problema é dar aos estados e aos municípios o poder que lhes cabe. É termos uma federação de verdade, que nós não temos. Você foi muito claro. E cria-se um Conselho Federal para decidir. Não vem me dizer que esse Conselho Federal é para aconselhar. Não. Nem aconselhar, que foi ele não vai ser aconselhar, o que você falou. Para dirimir conflitos, dirimir problemas. Você está brincando comigo? Não, dirimir problemas e fazer... Peraí. Se ele me conta, eu tenho que receber X. Peraí. Eu recebi Y, eu tenho que ir para algum lugar. Você está dizendo que ele criou um novo Peraí, deixa eu falar uma coisa. Porque ele não sabe o que fazer. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Vamos pro texto, tá? Vamos pro texto. O projeto de lei complementar que virá, e é muito mais fácil de aprovar, porque não é PEC, ele vai definir melhor as coisas. Por enquanto, aqui, o Conselho ele vai fazer... normas infralegais, né, para agilizar as coisas, como vai resolver. Ou seja, a gente já tem um órgão criado. A gente tem uma nova empresa estatal no Brasil. Se chama Conselho Federativo do IBS. Legislativo. Tá? Esse que é o problema. É uma nova estatal. É uma nova estatal com 54 conselheiros. Não sei se suplentes... Não sei quantos funcionários cada conselheiro vai ter direito. Não sei se eles vão poder fazer câmaras de arbitragem aí dentro, e aí criando cargos de árbitro, etc. e tal. Não se sabe. O que se sabe é que são 54, tá? 27 representando estados, os 26 mais o Distrito Federal. Esses não não tem coeficiente eleitoral, então isso pode ser indicado pelo governador. Mas eu não sei, porque é a lei complementar que vai definir. Mas quanto aos municípios, ele põe 2 coeficientes. 14 representando a maioria de votos dos municípios e 13 representando os votos dos municípios com o peso de acordo com as populações de cada município. É isso que fala o texto que foi aprovado ontem em 2 turnos. Tá? Fala de repartição? Fala que aumentaram, né, as exceções, né, o desconto que antes seria de menos 50% para alguns setores, o lobby aumentou as exceções, tem muita exceção nesse projeto e a alíquota passou a ser menos 60%. Que não deveria existir. Ao invés de... Pois é. Aí, aqui, as parcelas dos municípios, o que ele diz? Cada município... Porque o que acontecia antes? Quem vai legislar, quem vai dar alíquota é o Congresso. Quem vai falar o valor do imposto? Quem falava o valor do imposto antes era o Estado, o ICMS, e o município, o ISS. Agora é a União que vai falar o valor. Então isso já me soa estranho. Mas do município, quanto é que vai ser? Como é que vai ser repartido? 60% no mínimo na proporção da população. Tá? E isso é uma conquista do Tarcísio. Isso é. Tá? Até 35% de acordo com o que dispuser lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e do aumento da equidade, considerável nível socioeconômico dos educandos. E 5% em montantes iguais para todos os municípios. Então, você tem 5% que vai aqui, já vai lá. Aí você fica com aqui 95% represado. Você fica represado esses 95% até decidir. 60% não, mas esses 30% você vai represar no máximo. E o que me preocupa é o Fundo de Desenvolvimento Social. O que me preocupa é o seguinte: por que não ter um Conselho Estadual de Tributo? Já tem o TIT. Se o imposto vai voltar para Estado e para município, por que o imposto que é arrecadado no Estado e no município não vai para um conselho do estadual e o Estado sabe melhor as necessidades do município? Era isso que se queria. Mas Era isso que o Paulo Guedes queria. Mas não era o que o Felipe falou, não.
Paulo Guedes queria outra coisa, queria isso aí que você está falando. Essa é a parte periférica. Desculpa, Carol. Não é periférico. Eu te peço desculpa. Não, imagina, é que eu tento sempre me colocar, eu não vou analisar a parte jurídica, porque essa não é minha área, mas eu tento sempre me colocar ali naquele manicômio que é tantas cabeças ali pensando para um lado e para o outro. Como que é possível fazer uma reforma tão difícil assim para o Brasil, mas também tão importante, né? Então, se queria assim que ficasse uma coisa mais para cada estado, mas não consegui, dentre as loucuras que queriam, lembrando que a gente está, imerso em um governo progressista. Então, assim, o que a gente já conseguiu, para mim, já foi um grande avanço. Poderia ser muito pior. Então, o que os governadores falam? O que a gente consegue? Eu acho que essa foi a visão do Tarcísio. Minha demanda é, não quero perder a arrecadação. Isso em primeiro lugar. Eu não posso fazer com que cada estado tenha um voto de valor igual. Nem a Câmara, assim, Câmara e Senado existem justamente para dar proporcionalidade para quem tem mais população. Mas os estados mais populosos vão ter um voto de qualidade. Sim. Outra conquista do Tarcísio. Outra conquista do Tarcísio. Né, Sim. Olha, é importante frisar de novo. Ontem, na hora a gente não tinha este texto ainda. Este texto ele foi protocolado quase 7 horas da noite, na véspera da votação. Eu estava angustiado com o Tarcísio. Tá? Às 7 da noite. Ontem, quando o Tarcísio falou, eu concordo, ok, e nós não vimos o texto, e a gente tinha o texto da noite anterior, alguma coisa aconteceu. Mas vê-se que ele conquistou muita coisa para São Paulo aqui, isso é fato. Muito. Inegável. Isso que ele falou naquela reunião com o Bolsonaro, que a direita tinha que pegar a narrativa da reforma. Mas não é narrativa, meu querido, é mostrar o texto. Não quer dar transparência. Estou falando o seguinte, Pavinato, essa reforma tributária não é reforma do governo Lula, não é reforma do PT. Não é uma governo é um projeto PT. de Estado. Eu estou perguntando se isso é constitucional. É isso que me preocupa. Por que me preocupa a Brasília? Porque Brasília represa dinheiro, a emenda do parlamentar é direito do parlamentar, mas ela só solta para o parlamentar quando o governo quer, quando lhe interessa. Vai dizer que isso não está acontecendo em Brasília? Mas, no caso, Pavinato, eu não sei. A ideia é ser automático. Você paga o imposto e já vai à divisão já. Os municípios e estados. Como é que vai para a divisão aqui, ó? Se eu tenho que ver os indicadores de melhoria de resultado, de aprendizagem, de aumento da equidade. Como é que se automatiza isso? Não tá automático, pelo amor de Deus. Como é que se automatiza um troço não desse? Falar mesmo, porque não vai adiante. O Pavinato já está falando. Não tá, cara. Será que você está vendo que não tem? Porque não está atribuído o que cada um vai recolher, o que cada um vai receber, como se fosse a mesma coisa. Você leu o que ele falou não aqui? Tá. Não tá, cara. Aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 60% na proporção da população. Ok. 5% em montante igual, ok. Agora, é esse problema que eu apontei. Esses 30% que eu vejo represamento. 35% é muita coisa. Não tem como calcular isso aqui. Acho que eles vão Como é que você vê o índice de equidade mês a mês? Acho que eles vão calcular uma média do ano anterior, eu imagino, né? Para simplificar, eu acredito. E Pavi, a gente precisa considerar também que essas contribuições, elas serão implementadas, primeiro com alíquotas simbólicas, e isso vai, ao longo dos anos, sendo examinado como fica. Todos esses impostos, por exemplo, começarão a ser recolhidos nesses marcos temporais fixados com a alíquota de 1%. Então, nós vamos ter um laboratório para ver como que isso fica, o que a gente vai precisar mudar ao longo do caminho. A princípio, eu tenho todas as discordâncias do mundo com esse governo, com esse atual governo, mas eu concordo que essa não é uma reforma tributária do PT. E eu atribuo até muito mais ao Tarcísio e principalmente ao Centrão o modelo final do texto. O Zé concordou também. É muito mais... Esse texto empresariais foi muito mais composto por outros setores, como o próprio agro, como a indústria, do que o próprio PT. Então, eu acho que a gente precisa dar um voto de boa vontade, porque, novamente, essa reforma vem no sentido de resolver um problema gravíssimo que nós temos hoje no Brasil, que é essa confusão que é o nosso sistema tributário, que afasta empresas, afasta investimento, que acaba tirando a possibilidade de nós criarmos empregos e criarmos renda aqui dentro do nosso país. Então, eu acho que a gente tem que ter, nesse caso específico, um pouquinho de boa vontade para a implementação dessa reforma. Eu posso fazer só um adendo aqui? Eu também já falei, vou reiterar, eu sou muito mais a favor do que contra. A única coisa que não me entra na cabeça, e eu ainda não consegui, alguém consiga me explicar, é por que tem setores que têm que pagar menos impostos do que outros. Por que serviço tem que pagar menos imposto do que os outros setores? Por que agro teria que pagar? Cara, todo mundo tem que pagar igual o imposto. Por que um tipo de empresa tem que pagar? Entendeu?
essa loucura... O problema é os não contemplados. Os não contemplados são os setores mais pobres, certamente, porque não tem dinheiro para fazer lobby. Exato. Aí eles é que vão pagar a alíquota maior para beneficiar o setor rico. Exatamente. E a população também. Óbvio. Não, essa reforma não é a reforma ideal. É uma reforma possível. Concordo. A minha dúvida é... E é muito melhor do que o sistema O meu tributário desespero vigente. é, ela é constitucional ou não? Porque se ela for inconstitucional, nós estamos aqui vendo 581 deputados se debatendo e daqui a pouco nós vamos ver quantos são senadores? 81 senadores se debatendo sobre algo que eles deveriam saber que é constitucional. Porque eles deveriam se dar o trabalho de estudar o mínimo da Constituição brasileira. É que você acha que é constitucional essa reforma? Eu acho. CJ? Porque a Constituição, ela dá para o município o poder de instituir imposto sobre serviço. Aí ela extingue o imposto sobre serviço. E só existe autonomia de um ente da federação quando ele tem caixa e quando você tira uma das fontes de renda. O caixa continua para final. Mas não de forma autônoma, de forma centralizada. Poderia fazer Eu não tenho problema nenhum em falar. Isso aqui é um país, é uma república centralizada. Não, mas nessa mesma linha que você está falando... Mas você quer ficar falando em federação? Não, mas nessa mesma linha que você está falando, por exemplo, o sistema vigente tributário no Brasil, quem dava o arcabouço geral era a União. Não, a Constituição. Não, a lei complementar mesmo. Teria complementar do ICMS, que é o 87/96, teria complementar do ISS, que é 116 de 2003, ou seja, a União Federal legislando sobre tributos estaduais e municipais. E está certo, porque a Constituição Federal coloca a possibilidade, a obrigatoriedade da União instituir normas gerais sobre tributos. Né? Sim, sobre mas quem institui a alíquota é o município e o estado do ICMS. Esse dinheiro ele arrecadava, já ia para o cofre dele. Mas vai continuar acontecendo a mesma coisa. Não, ele vai passar para um terceiro e esperar voltar. Não vai passar por... O parlamentar também ele tem direito à emenda. Mas tem um entrar. Não, a gente está criando um balcão. Não, é que você acha realmente... Não é que eu acho, eu vejo em Brasília todo dia. Não, o que vocês acham é o seguinte, o conselho que foi criado pela legislação vai ter todo o dinheiro de toda a federação. Exato. Não vai ser assim, Pavinato. Não. Automaticamente, você paga o imposto em São Paulo, já vai distribuir para a União Federal... Que parte da PEC está isso? Não está. Ah, mas já tem tecnologia para isso. Querido, já tem tecnologia para tanta coisa, mas funciona assim, o ICMS funciona assim. O ICMS, mas agora nós estamos falando da União. O ICMS, por exemplo, quando eu compro um produto de Salvador, por exemplo, eu sou obrigado a pagar a diferenciação de alíquota do ICMS para Salvador, para Bahia, não é? Isso é automaticamente feito na Câmara de Compensação. Então, temos instrumentos para isso e vai ser essa linha que foi, inclusive, discutido no Congresso Nacional. Né? E o que você faz com aqueles 35%? Você consegue colocar no sistema lá. Equidade, taxa de equidade. Bom, vamos ver. Bom, meus queridos, o futuro a Deus pertence, meu problema é a constitucionalidade, sempre a constitucionalidade. Só que um detalhe, gostaria de fazer um comentário, não é provocativo, não quero ser deselegante com ninguém, mas são duas coisas. Primeiro, que é inconstitucional, eu particularmente acho que tem um viés de inconstitucionalidade, mas não será considerado assim, porque não vai contra uma cláusula pétrea, porque essa questão dos tributos não está como cláusula pétrea ali no... Calma. O ponto de partida seria o Pacto Federativo. Esse é o que eu sempre vou colocar. E eu vou pegar um argumento da Carol, quando ela citou o caso dos Estados Unidos, que inclusive a competição entre os estados. Não tem como comparar. Estados Unidos, quem governa são os estados. É totalmente diferente. É completamente diferente. Por exemplo, esse absurdo que está sendo feito aqui jamais aconteceria nos Estados Unidos, porque jamais um governador iria aceitar que um presidentezinho da República fosse dizer como seu povo deveria... Mas isso é um efeito da nossa federação de mentira. Isso é um efeito da nossa federação de mentira. Foi exatamente o que eu falei, sem fazer caras de nojo. Foi exatamente isso. São histórias diferentes e modelos diferentes. Não, eu tô falando que a guerra fiscal não é ruim. Então, eu também disse, não é ruim, mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem essa guerra fiscal porque a guerra é permitida pelo modelo histórico e pelo modelo do sistema político, que é diferente do nosso. Totalmente. Então, por isso que está. Então, para a gente chegar a ter essa guerra fiscal,
do mesmo nível, parecido, a gente teria que reformar o nosso pacto federativo e não fazer essa esculhambação que está sendo feita. Meus queridos,